Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou de forma inacreditável no Beira-Rio agora, Internacional 1, Corinthians 1. Se a gente for pegar toda a circunstância do jogo, eu não sei nem o que falar para vocês aqui, para ser sincero. Um jogo que a gente não sofreu, talvez ali nos 3 primeiros minutos de jogo a gente teve uma pressãozinha curta do Internacional, mas depois o jogo se desenvolveu de uma forma que a gente não passou sustos. Um jogo que, principalmente no segundo tempo, a gente com a vantagem não teve aquela pressão do Internacional, o jogo totalmente controlado. Até no último segundo do jogo, na verdade, último segundo não, né? Porque o relógio já tinha estourado o tempo que ele deu para a cobrança de lateral e de forma inacreditável o Corinthians cede o empate para o Internacional no último lance. A gente pode discutir se foi pênalti ou não do Kaká, mas o fato é que, além de ser injustificável o Kaká ter jogado hoje, pela partida principalmente que o João Pedro Tchoca fez no domingo, não dá para entender o quanto o Kaká se esforça para fazer merda. Mas enfim, eu de fato nem sei muito o que falar hoje. O Corinthians estava indo para 32 pontos com a vitória, ia dar um respiro absurdo, ia conseguir ali, pelo menos dependendo dos resultados das partidas da rodada, com o empate do Juventude ontem, ficaria 9 do Juventude. Se o Vitória não vence amanhã, poderia ficar 9 ou 10 do Vitória, que são times que estão no Z4, mas agora está 7 do Juventude. Vamos ter que torcer para o Vitória perder amanhã, para a gente ficar 8 do Vitória com o mesmo número de jogos. Mas é inacreditável o que acontece com o Corinthians. Eu, de fato, não sei o que falar para vocês. Depois de uma partida que eu comecei a imaginar que faria um pós-jogo muito feliz, muito mais aliviado, mas é inacreditável como tem um calvário, tem alguma coisa que assombra o Corinthians de vencer e de manter numa fase tão ruim. Também vamos falar disso, mas é muito complicado. É muito complicado vir aqui, dar as caras, seguir com o canal, com o projeto, com tanta coisa acontecendo dentro e fora de campo. E quando a gente acha que a gente vai ter uma alegria, no último lance tudo vai por água abaixo, é frustrante. Eu não sei de fato o que falar. Eu fiz as anotações de sempre, vou falar rapidinho para vocês aqui. Então, como eu comentei, o primeiro tempo começou o Corinthians totalmente desligado, um time que parece que nem entrou em campo. Já com 1 minuto e meio, Alan Patrick perde um gol inacreditável dentro da área. Depois tem um chute de fora da área que o Hugo espalma para o escanteio. Depois tem um chute de fora da área que o Hugo espalma meio que para a lateral, na direção do Mateuzinho. E aí parece que o Corinthians acorda um pouco. O Inter marcando lá em cima, com 9 minutos e meio mais ou menos, o Corinthians sai tocando bola lá atrás, o Vitinho vem para fazer uma parede, o Ranieri sai com a bola livre, deixa de calcanhar para o Hilary, que inverte o jogo para o Mateuzinho. O Mateuzinho domina a cruz e o Guinegão entra de cabeça no contrapé do goleiro, faz 1-0 com 9 minutos e meio. Sensacional, espetacular pela forma que o jogo tinha começado. Acho que era inimaginável a gente achar um gol tão cedo, mas conseguimos esse gol e vamos que vamos para cima. Que bom que parece que as coisas vão dar certo. Aos 21 minutos, o Vitinho ele bate uma falta, o goleiro tira de soco, no rebote o Mateuzinho toca de cabeça para o Anrileri, lança de volta para a área, o Vitinho domina no peito, dá uma finta ali, bate para fora. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o Corinthians faz 2-0, o Bidon acha um bom passe para o Hugo, lateral, que avança, entra na área, bate cruzado e faz o gol. Mas quando se trata de um gol do Hugo, segundo o VAR estava impedido, o Hugo faz o gol ali, impedimento, então o jogo continua 1-0. Aos 39 minutos vem o primeiro lance desastroso do Kaká, né? O cara do Internacional indo para a linha de fundo sozinho, o Kaká chega atrasado, dá um carrinho desnecessário, toma amarelo, faz a falta. Nessa falta o Alan Patrick só rola, tem dois caras do Inter na entrada da área, todo mundo do Corinthians no meio da área, ninguém marcando esses dois caras. Aí o Alan Patrick rola para o irmão do Romero, que bate de primeira no canto e faz o gol. Mas quando vai para o VAR, além do cara estar impedido, ele claramente sai da frente do Hugo, como disse um amigo meu, o Hugo fica procurando a bola ainda, só pula realmente depois que o cara sai da frente dele. Então, com certeza, o cara participa da jogada e o gol foi anulado, estava impedido. E aos 49 do primeiro tempo, um lance que eu confesso para vocês que eu não entendi o motivo do Vitinho ter segurado a passada. Se vocês pegarem o lance de novo, ele recebe um bom passe e ele recebe um passe livre ali, acho que até do Hugo, lateral. E aí ele tem o campo inteiro para fazer exatamente o que o Hugo fez, que é correr em direção ao gol e finalizar. O Vitinho corre, espera o zagueiro chegar até ele, aí ele vai para o 1 contra 1 com o cara e chuta. E enfim,
chuta para fora. Aí eu coloquei aqui ainda, não dá para ele fazer o que o Hugo fez, que é invadir a área, ir para cima e tentar fazer o gol. Não sei porque ele segurou a passada, não sei se estava muito cansado, enfim. Segundo tempo, como eu falei para vocês, segundo tempo meio sem emoção, para ser sincero. O segundo tempo sem muita coisa, o Corinthians não tomando pressão, mas também não criando muita coisa. Aos 21 tem um escanteio para o Corinthians, que o Mateuzinho cobra, o Kaká cabeceia, sobe e o goleiro do Internacional defende. E no último lance do jogo, já tinha estourado os 50 minutos, o cara deu 5, com mais de 50 minutos o Corinthians recupera uma bola lá atrás com o Romero, tá prestes a falar, o Romero entrou dando uma raça, entrou no jogo recuperando bola, dando carrinho, lutando, brigando, e ele rouba uma bola do Tabata antes dele finalizar, e aí ele tenta sair jogando, o cara do Inter dá um carrinho, a bola bate no Romero e sai, dessa hora você fala, puta, beleza, acabou o jogo, é nóis, tudo certo, já passou dos 50, mas não, o juiz ainda deixou cobrar o lateral, cobrou o lateral, o Gustavo Henrique não atacou a bola, a culpa não é dele, o Bruno Henrique já meio que caindo. E se você olha o Kaká tá com a mão no cara, aí a gente pode discutir se ele fez o pênalti ou não, mas é fato que o Kaká deu margem. O Kaká dá margem, o Kaká deu margem pro cara marcar o pênalti, e é lamentável. O Kaká no segundo tempo também, o tal do Carboneiro lá também foi fazer uma fumaça para cima dele, ele chegou totalmente atrasado também, só não fez a falta e o Carboneiro parou dentro da área porque ele sabia que ia ser expulso. Ou seja, o Kaká implorou para fazer merda hoje e conseguiu. Ele conseguiu, com o jogo já terminado, com o cronômetro já estourado, ele conseguiu dar margem para o juiz e para o VAR, que ele, na verdade, ele terminou o jogo, esperou só o VAR confirmar se era pênalti ou não. O VAR falou, vem ver, porque pode ser que sim. E o juiz interpretou que o Kaká fez o pênalti. O cara bateu, o Hugo ainda pulou, tocou na bola, mas a bola entrou. E é isso. Os 32 pontos viraram 30. O Corinthians pegou... na verdade, o Kaká pegou os 3 pontos do Corinthians, rasgou 2 e o Corinthians volta com um ponto de Porto Alegre. É totalmente frustrante, de novo, falar aqui. É muito difícil vir aqui dar as caras. A gente sabe que o corintiano tem um sentimento muito aflorado nessas horas. É complicado demais falar isso. Mas eu acho que você já começa a linkar com tudo que acontece fora também, né? Não é possível que tanta merda que acontece fora do campo não assombre dentro de campo também, né? Talvez numa fase melhor nossa, se não tivesse tanta encheção de saco, tanta coisa saindo do extracampo, não é possível que as coisas não, né? Às vezes o cara terminaria o jogo no lateral, às vezes o Romero nessa saída, a bola não teria batido nele e virado lateral para o Inter, enfim. É complicado, é complicado. Já é a nossa terceira temporada que a gente está brigando na parte de baixo da tabela. 2023 foi assim, 2024 foi assim, 2025 está sendo assim. Como disse um amigo meu de manhã, a gente estava conversando num grupo, e ele falou, até essa rodada no passado, por exemplo, ninguém dava o Atlético Paranaense como rebaixado. E caiu. E caiu. Então, a vitória hoje era muito fundamental. Muito fundamental, principalmente porque abriria 9 pontos do Juventude, podendo ser, se o Vitória não ganhar, vou ser repetitivo, peço perdão, se o Vitória não vencer amanhã, se eu não me engano, joga amanhã, o Vitória ficaria a pelo menos 9 pontos do Corinthians também. O Vitória já tem a mesma quantidade de jogos do Corinthians. O Juventude, o único jogo a menos Juventude é o Palmeiras no Allianz. Então, se der a lógica, vai travar na pontuação que ele tem. Então, a gente respiraria muito mais aliviado, né? Essa que é a verdade, muito mais aliviado. Mas tudo que acontece fora de campo, para mim, é o que assombra e que ajuda a nada a acontecer dentro de campo também. Se a gente for pensar essas questões que estão tudo estourando agora, o transfer ban do Félix Torres, o transfer ban do Rojas, não pagou o Kaká, não pagou o empréstimo do Thales Magno, não pagou esse, não pagou aquele. Você pega uma lista infinita e é só problema, problema, problema. O Corinthians não tem dinheiro. E é aquilo, como vocês sabem, o Lucão do Balança Timão, ele trabalha na mesma empresa que eu, e hoje a gente almoçando, a gente estava conversando isso. Se a gente olhar para o nosso maior rival, a gente vai ver que os caras estão batendo em semifinal de Libertadores toda hora. Joga tantas vezes que uma hora eles vão ganhar de novo. E é fato. Aí o Lucão falou, ao mesmo tempo que se a gente olhar para o Corinthians, se você briga para não cair em 23 e não cai, em 24 para não cair não cai, em 25 briga para não cair, vamos rezar para não cair, se Deus quiser, não vai cair esse ano. Ano que vem, com tudo isso de dívida, tudo isso de transfer ban, toda essa dívida que você tem que pagar, você vai ter que se desfazer do elenco para conseguir pagar essa dívida. Então, vamos ter que se desfazer da maioria e dos melhores jogadores, porque esses são os mais caros, infelizmente. Vamos ter que começar com outro elenco. E aquilo, o que o Lucão falou, ao mesmo tempo que um time que disputa o mesmo campeonato lá nas cabeças tem mais chances de ganhar, o time que fica brigando todo ano para não cair, não estou falando que o Corinthians vai cair, Deus me livre disso, de novo, mas
é inevitável que o time que briga tanto tempo para não cair, uma hora não vai dar merda. E a gente sabe que não é o campo. Também é o campo, mas não é só o campo o problema. Principalmente o que acontece fora, que com certeza interfere. Não tem como não interferir. Então é uma bola de neve infinita. É um monte de coisa que acontece que parece que não tem fim. Parece que a gente está no túnel, parece que quando a gente está enxergando a luz no fim do túnel, não vem mais escuridão, a luz apaga e não sei. É tão frustrante o empate hoje como foi com o Internacional no segundo turno ano passado em casa, que acabou sendo o nosso último tropeço no campeonato ano passado. Mas enfim, como eu falei no pós-jogo do Flamengo no domingo, a gente joga mais 21 pontos em casa. E passou da hora do Corinthians voltar a vencer em casa. Esse é o ponto. O Corinthians ainda tem em casa Mirassol, Atlético Mineiro, Grêmio, Ceará, São Paulo, Botafogo e Juventude. São 21 pontos que o Corinthians joga em casa. E fora de casa tem de pedreira o Santos e o Cruzeiro, fora de casa. Né? Vamos falar que o Bragantino hoje é pedreira? Desculpa, é pedra no nosso sapato? Mas dá para ganhar, dá para pontuar, dá para chegar nesse jogo do Bragantino numa situação melhor. Né? A gente tem o Vitória, confronto direto, mas dá para pontuar com o Vitória fora. É só ver a situação que eles estão também. Só que, como a gente sempre fala aqui, como que o Corinthians vai se portar no próximo jogo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente pode falar da arbitragem hoje, que o cara inventou um pênalti no final do jogo, a gente pode falar. A gente pode falar que o cara bateu o lateral com o jogo já terminado, pelo tempo que ele deu de acréscimo, a gente pode falar. Mas não dá para falar que também, agora voltando para o campo, que são escolhas que a gente não entende. O Tchoca jogou bem domingo, dentro do esperado dele, foi uma partida ok. Por que ele não jogou hoje? Vai falar que um moleque de menos de 25 anos não consegue jogar 2 partidas seguidas? É só isso que eles fazem? Por que ele foi poupado? O Kaká implorou. Quando o Kaká tomou amarelo e saiu o gol do Inter que foi anulado no primeiro tempo, eu falei aqui em casa sozinho, eu falei, tira o Kaká, ele tá louco pra fazer merda. Começou o segundo tempo, eu falei de novo, sozinho, eu falei, tira o Kaká, ele tá louco pra fazer merda. Ele implorou, desculpa. A gente pode falar que não foi pênalti, mas ele deu margem. Ele implora pra fazer merda. Enfim, frustrante, vai ser difícil de digerir esse empate. Principalmente pela forma que foi, é inacreditável. É inacreditável que no último lance o Corinthians conseguiu fazer uma merda dessa. É inacreditável. A gente ia voltar com 3 pontos, que ia dar um alívio fora do normal para nós, e ainda ia abrir vantagem de 4 pontos para o Inter, aí abrir 2 do Vasco, enfim. Não tem muito o que falar, não tem muito o que lamentar, não vou pegar minha cabeça e bater na parede agora também, porque, como eu falei, o Corinthians tem 21 pontos para jogar dentro de casa ainda, e passou da hora de ganhar em casa. A última vitória em casa é em maio. Tudo bem, em junho a gente empatou com Vitória em casa, que eu já falei que é lamentável isso, e depois só vai voltar a jogar em julho, mas perdeu do Bragantino no último lance do jogo. Vamos lembrar disso, no último lance a gente perde pro Bragantino em casa. Perdeu pro Bahia, foi um parto para empatar o jogo com o Bahia, no lance seguinte o Mateuzinho faz o pênalti e perdemos o jogo. Então, assim, passou da hora. Com o Flamengo, a gente tá fazendo uma partida até que honesta. O segundo tempo foi um amasso dos caras, mas a gente, pelo menos um pontinho que era para ser valorizado. E aí acontece o que acontece no fim do jogo também, enfim. É uma sequência de merda que acontece com a gente que uma hora tem que acabar. E eu espero que seja no sábado e eu espero que seja logo. Porque é o que eu falo, a nossa sorte esse ano, pelo menos até esse momento, até essa 26ª rodada, a nossa sorte é que quem tá atrás de nós faz de tudo para não sair de onde está também. Faz de tudo para não sair de onde está. Essa é a nossa sorte. Essa que é a verdade. Então, vamos ver como termina a rodada hoje, né? Amanhã também. Então, não sei, peço até desculpa, se o Santos vencer o Grêmio agora, se o Corinthians realmente pode ser um dos times ali mais perto da zona ainda. Acho que não, porque fez 30 pontos. O Inter talvez pode ser o time que vai ficar ali o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas enfim, loucura o que acontece. Eu sei da fase boa do Mirassol, eu sei o momento que vive o Mirassol, eu sei que é um time encaixado, um time chato, um time que joga sem pressão, mas no sábado, eu sei que não é de hoje, vamos lembrar, o Corinthians e Mirassol no Pacaembu em 2010, no Campeonato Paulista, foi 1-1, Ronaldo fez 1-0, tomamos empate, enfim, esses times são sempre chatos, mas não dá mais para não vencer em casa. E no sábado tem que ser essa virada de chave. Tem que ser no sábado. Não sei como. Tem que ser 1-0 feio. Não importa como vai jogar, mas o resultado tem que voltar. Porque se a gente conseguir vencer no sábado, a gente volta, na minha opinião, a respirar bem. Como eu falei, pensando. Vamos supor que o Juventude não vença no final de semana também. Vamos supor que o Juventude empate, vai para 24 pontos. E o Corinthians vencendo vai a 33.
a gente fica 9. Se o Juventude iguala o número de jogos no outro sábado, dia 11, e perde, então ele vai igualar o número de jogos e vai estar com 9 pontos atrás de nós ainda. São 4 rodadas para tirar, na verdade. 3 para empatar em pontos. É muito difícil que a gente vai perder. Pode acontecer? Pode. Da gente perder 3 jogos seguidos, assim como o Juventude ganhar 3 jogos seguidos. Então, enfim, é frustrante, é difícil, eu não sei nem o que falar mais, mas é isso. Amanhã eu volto para uma resenha, vou fazer uma resenha com o Lucão, vamos falar de tudo isso de novo. Acho que a gente vai ser repetitivo pelo que eu falei aqui no pós-jogo hoje, mas vamos trocar uma ideia amanhã eu e o Lucão, tá bom? E aí a gente vai trocando uma ideia. Eu sei que vocês vão me esculachar nos comentários aí também, quem sempre nos acompanha, mas é muito difícil. Eu realmente não sei mais o que falar, é frustrante, é desanimador, né? Desanimador e mais desanimador ainda saber tudo que a gente vê que acontece fora do Corinthians, ligação, possível ligação com crime organizado, as faturas que são verídicas, dever para tanto jogador, o Augusto contratou um monte de cara e não pagou ninguém, enfim. E o que mais incomoda é que não acontece nada, né? Ninguém é punido, ninguém é preso, não acontece nada, enfim. Então vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí que nos acompanham e, enfim, difícil. Um empate com. Numa dessa é melhor você perder o jogo do que, eu digo assim, vir aqui já com o final do jogo já perdendo do que aconteceu o que aconteceu, porque é inacreditável. Inacreditável. É isso, rapaziada. Tamo junto, um grande abraço e vai Corinthians. Valeu.